Boa noite, Teca, Vânia, Cristiana, sejam muito bem-vindas. Oi, Kátia, oi, Clécia, muito bom ver as meninas que estão aí comigo essa semana da Missão PAC 7, todas entrando. Eu falei, gente, hoje é dia dos namorados, quem que vai deixar o mozão aí vir para minha live? Mais um encontro da nossa Missão PAC 7. Sejam muito bem-vindas, meninas. Oi, Marilda, oi, Juliana, oi, Amanda, Vanessa. Que legal, gente, estou muito feliz. Eu até brinquei com meu marido, eu falei, as fonos que hoje vierem para a live vão ganhar 7 anos de muito amor na vida, muitos pacientes no consultório, porque dia do namorado é sinal que realmente vocês estão aqui, deixaram o mozão, deixaram o namorado. E quem não tem, ótimo, deixou aí as obrigações, as festanças do sábado, né? E está aqui, que legal, gente, fico feliz. Se bem que a gente não tá muito saindo, né? Então vamos estudar, já que não tá tendo mais eventos, vamos estudar. Que prazer, gente, estar aqui com vocês. Hoje é um assunto que eu amo falar, não poderia deixar de fora desse assunto, esse assunto da nossa missão PAC 7. Então, é uma aula bem legal. Vamos ter bastante conteúdo. Ó, PAC, linguagem, funções executivas. Quando eu digo PAC, linguagem e funções executivas, eu também estou falando dos outros diagnósticos, as comorbidades que um paciente pode ter, como o autismo, TDAH, dislexia, TDL, tá? Por quê que eu não coloquei esses diagnósticos como título da nossa live? Porque todos esses pacientes que têm um diagnóstico, na verdade, a gente vai ter que olhar para a linguagem e funcionamento cerebral deles. A gente não vai olhar para o diagnóstico. Nós precisamos conhecer os diagnósticos? Precisamos, mas nós não vamos tratar o diagnóstico. Nós vamos tratar os sinais e os sintomas decorrentes deste diagnóstico. Então, a gente tem que saber os sinais e os sintomas. Então, independentemente do diagnóstico, seja autismo, seja TDAH, seja TDL, o que a gente vai estar olhando é para a linguagem dessa pessoa, desse paciente, e associando com os achados na avaliação aí do PAC, tá bom? Então, compartilhem essa live aí, manda aí, ó, aqui tem um aviãozinho, mandem aí para as pessoas, para 3 colegas fonos que vocês querem que estejam aqui com a gente, para começarmos a estudar sobre PAC, linguagem e funções executivas, tá bom? E amanhã teremos a nossa última aula da Missão PAC 7, o nosso último código. Eu estou aqui até terminando a aula, tá bem legal, porque eu vou falar dos recursos, dos materiais, inclusive mostrar para vocês como que eu crio e alguns materiais que eu tenho pronto, tá? Mostrar para vocês, para elucidar aí essa questão da terapia ainda mais. E aí é o nosso último dia e depois vamos seguir juntos dentro do meu curso do processamento auditivo. Por isso, se você quer saber tudo sobre o curso, tá? Principalmente os bônus que vão ter, que tá assim muito legal. Um desses bônus vai ser algo inédito que eu nunca fiz e que eu estou preparando com muito carinho, é um start aí de um sonho que eu tenho. Você precisa entrar na lista VIP, tá? A lista VIP está aí na minha bio aqui do Instagram. Só você entrar para participar da lista VIP e saber tudinho sobre o curso de PAC, tá bom? Mas enquanto isso, ainda temos um encontro amanhã, um código pra gente decifrar, que eu até chamo de o golpe fatal. Beleza, pessoal? E hoje eu quero mais uma vez abrir para perguntas, quero tirar dúvidas aí de vocês, beleza? Então vamos começar? Linguagem, funções executivas relacionadas a estes diagnósticos e o processamento auditivo. Preparei aqui um slide. Ó. Existe linguagem sem memória e funções executivas? Para a gente estudar diagnósticos, autismo, como eu já falei, de todos esses diagnósticos, TDL, TDAH,
Quando a gente vai estudar a teoria, a gente vai conhecer a fundo o que acontece com o indivíduo, a pessoa que tem esse diagnóstico, mas na verdade, como eu já disse, a gente vai querer saber o que está acontecendo a nível de linguagem, memória e função executiva. Porque isso é o que acontece no cérebro de qualquer pessoa. Então a gente precisa saber onde que está a falha decorrente, claro, desse diagnóstico, para a gente poder pensar nas estratégias terapêuticas que vão tratar, que vão estimular, que vão criar novas sinapses, novas conexões nesta pessoa, para que ela consiga estas habilidades essenciais dentro da comunicação, tá? Então, a teoria é o estudo do que é cada recurso, cada questão que envolve linguagem, memória e função executiva. Mas, mais uma vez, eu convido vocês a pensarem na prática. Como que funciona isso na prática? Como que funciona isso no indivíduo, no cérebro? Por exemplo, agora eu estou fazendo uso da minha linguagem, da minha função executiva, da minha memória. Não estou fazendo tanto uso do meu processamento auditivo, a não ser ouvindo a minha voz, mas se começasse um barulho aqui, eu começaria a ter que trabalhar o meu processamento auditivo. Não quer dizer que vocês aí onde vocês estão, vocês não estão usando o processamento auditivo de vocês. Se a televisão está ligada, se o marido, a mãe está lá na cozinha fazendo algum barulho, se o celular começa a apitar. Então, o tempo todo o nosso cérebro ele está sendo trabalhado de forma integral, não tem como a gente separar, ok? Assim como nós precisamos, então, pensar nesses diagnósticos, na dislexia, no TDL, no autismo, na gagueira, no TDA e TDAH. O que está acontecendo a nível de processamento auditivo e o que está acontecendo a nível de linguagem, memória e função executiva, independente desse diagnóstico. Por mais que na teoria a gente tenha alguns direcionamentos do que pode estar ocorrendo, onde estão as falhas nos indivíduos que têm esses diagnósticos, na prática clínica, nem sempre o paciente vai ter um diagnóstico. Você vai receber um paciente, por exemplo, que a queixa é na leitura e na escrita. Ele não tem um diagnóstico de dislexia. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar tentando olhar para a dislexia ou olhar para os sinais e os sintomas da linguagem, da memória, da função executiva e do que essa pessoa tem dentro do processamento auditivo? Então, todos esses diagnósticos envolvem linguagem e função executiva. Por exemplo, dentro da dislexia, onde que vai estar a maior dificuldade? Dentro da fonologia, da consciência do som fonológico. Tanto que a pessoa vai ter uma dificuldade na representação desse som associado à sua forma, a leitura e a escrita. Em codificar, em decodificar, em transformar isso em um código linguístico. Assim como também na memória, em resgatar esse símbolo e o significado desse símbolo. Não quer dizer que essa pessoa com dislexia ela vai ter uma alteração nos outros níveis da linguagem. Dentro da linguagem, nós temos níveis que fazem ela ser completa. Então, vamos começar. Primeiro, o que é linguagem? Linguagem é um código de sinais utilizado por um grupo para transmitir uma ideia. Então, no nosso caso, nós estamos usando a nossa linguagem que está sendo transmitida pelo código da língua portuguesa. E aí vem as habilidades essenciais para que essa linguagem aconteça dentro dos níveis de linguagem. Pragmática, semântica, sintaxe, fonologia, para que eu consiga formar palavras dentro de um significado que faça sentido para vocês e assim dentro de uma regra de uma frase gramatical que também faça sentido e vá de acordo com a regra da língua para que a gente consiga manter um diálogo, ok? Mas basta só isso?
Basta eu só ter conhecimento dessas regras? Não, se eu não tiver o quê? Funcionamento cerebral para usar estas regras, estes níveis de linguagem no meu dia a dia. E assim também ir adquirindo novas capacidades dentro dessa regra de linguagem. Então, a pessoa com dislexia, ela falha em uma dessas regras, em um desses níveis, que é na parte da fonologia, na parte do código específico do fonema associado ao seu som e à sua letra, ao som, à forma, ok? Beleza? Dentro do TDL, o que acontece? Que também não é uma regra, tá? O que eu quero trazer com essa aula é aqui, a gente não pode se apegar a diagnóstico, a gente tem que saber o todo. Quantas crianças você vai pegar que estão falhando, como eu já disse, apenas na fonologia, nessa consciência do som e letra? Ou então como no TDL, que essa criança tem lacunas no uso dessa regra gramatical da linguagem. É uma criança que tem dificuldade principalmente na parte da sintaxe, da estruturação frasal. Logo, ela vai ter dificuldade em manter diálogos, em narrativas mais longas, em contar fatos. Quantas crianças que eu pego no meu consultório que não tem o diagnóstico de TDL, mas dentro dos sinais e sintomas que essa criança tem, que aí vai além do que o exame está me mostrando, é uma criança que tem lacunas dentro da linguagem e que eu vou precisar incluir no meu planejamento terapêutico ou fazer encaminhamentos ou pensar por onde eu vou começar, tá? Então, dentro aí da linguagem, esse paciente que está mais dentro do transtorno do desenvolvimento da linguagem, ele vai ter uma dificuldade nesta parte da narrativa, da sintaxe, podendo inclusive comprometer a pragmática, que é a interação. Diferente no caso do autismo, que também não tem uma regra, quando a gente fala, vamos falar do autismo, a gente ficaria aqui horas, porque dentro do autismo a gente tem um guarda-chuva imenso de características para falar. Então, nenhum paciente tendo diagnóstico de autismo vai ser igual ao outro. Vamos iniciar pela avaliação do PAC. Em uma criança com autismo, pode ser que a gente consiga fazer a avaliação do processamento auditivo, do comportamento auditivo dessa criança. Se ela tiver o quê? Uma boa interação. Todo autista vai ter uma falha em interação? Não. A gente sabe que é uma característica, mas essa falha na interação não quer dizer que ele não vai compreender os comandos que você está solicitando e fazer a avaliação. Então, a gente precisa entender a nível de comprometimento dos sinais e dos sintomas no comportamento desta pessoa, deste paciente, desta criança, para saber de fato o que está comprometendo na comunicação, associar com o exame, se foi possível ou não fazer um exame de processamento auditivo, onde detectou-se com exatidão as habilidades auditivas que não tiveram interferência desses sinais e sintomas que estão relacionados mais às funções superiores, tá? Então, nem toda criança com autismo vai ser possível fazer a avaliação do processamento auditivo por conta do comportamento dela, da linguagem mais pragmática que ela tem, que dificulta a interação e a execução dos comandos. E assim como dentro do autismo, a gente pode ir desde o grau mais leve até uma criança que tem um grau bem mais severo, que não consegue falar, que tem apraxia. Outras também podem ter déficit intelectual, assim como no TDL, na dislexia. Eu posso ter níveis de cognição mais baixo que essa criança não vai compreender os comandos do processamento auditivo, tá bom? Dentro do TDAH, a mesma questão.
o comportamento dessa criança relacionado mais à agitação e ao controle inibitório pode dificultar a avaliação do PAC. Mas e agora, Larissa? Eu trabalho com terapia do PAC, o que eu faço? Mais uma vez, não se atente ao diagnóstico. Porque você pode pegar pacientes que não têm diagnóstico de TDAH, que fez um exame do processamento auditivo, mas que quando você olha para os sinais e os sintomas, essa criança tem muita agitação, dificuldade de controle inibitório, de planejamento e de organização, consequentemente de memória. Então, como que você vai fazer o seu planejamento terapêutico? Que eu já ensinei nos outros códigos da missão PAC-7, certo? E amanhã a gente vai finalizar. Hoje eu estou fazendo vocês pensarem que é possível. É possível desde que a gente entenda os sinais e os sintomas. Então, ontem, por exemplo, na aula de ontem da missão PAC-7, eu trouxe um caso que a paciente tinha uma agitação. Como que eu trabalhei pensando nessa agitação? Como que a gente pode trabalhar e depois fazer um encaminhamento dessa agitação, desse déficit atencional? Então, a gente tem dois extremos. Você pode receber um paciente com diagnóstico de TDAH. A primeira coisa que você vai precisar ver é se esse paciente está medicado ou não. E é interessante que a criança que tem um TDAH, ela faça a avaliação do processamento auditivo medicado e a terapia também, porque nós precisamos excluir o que é atencional. A gente precisa ter essa criança controlada nas funções executivas dela, para que de fato a gente consiga saber o que é auditivo e não o que é de ordem mais superior. Então, estudos mostram que crianças que têm TDAH, o transtorno do processamento auditivo é decorrente desse diagnóstico, desses sinais e sintomas maiores relacionados ao déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, depois que isso aqui mais superior é controlável, o processamento auditivo passa a melhorar. Agora, não vai ter uma regra, como eu já disse, você não vai pegar uma criança com sinais e sintomas de TDAH, todas que têm um diagnóstico estão sendo tratadas direitinho aqui nesse TDAH. Então, o que você, fonoterapeuta, vai fazer com esse exame de PAC e essa criança? É isso que eu estou te ensinando durante a missão PAC-7 e vou te ensinar mais ainda dentro do curso, tá? Do processamento auditivo. Assim como o autismo, que hoje eu perguntei lá no meu canal, e a maior dificuldade dos fonos está relacionada ao autismo. Dentro do autismo, assim como a gente tem um enigma muito grande na forma precisa de como estimular o processamento auditivo, porque muitas crianças e pacientes não conseguem fazer o exame, a gente tem uma grande oportunidade aí de saber de fato o quanto que o nosso trabalho mais subjetivo envolvendo a estimulação auditiva pode ajudar esse paciente, que é o que eu já fiz na minha prática clínica, com crianças que não tinham condições de fazerem o exame, mas já estavam em terapia de fala e linguagem, e conforme eu fui avançando na estimulação da linguagem, essa criança passou a ter mais compreensão, mais aceitação, mais interação, eu comecei a fazer uma terapia muito mais auditiva, porque conhecendo a hierarquia do processamento auditivo, eu começo a incluir estas habilidades auditivas dentro das minhas estratégias de linguagem que eu quero com essa criança. Para melhorar o quê? Algum déficit em comunicação e aprendizado. Todo paciente que chega no nosso consultório com o exame do processamento auditivo, tendo ou não diagnóstico, uma comorbidade associada, eles vão ter uma queixa ou no aprendizado, ou na comunicação, ou na fala, na linguagem. Então, muitas crianças que a gente não consegue com precisão quantificar onde estão as habilidades auditivas alteradas, eu posso, do comportamento clínico que essa criança apresenta no meu consultório, pensar por onde eu vou começar na hierarquia da estimulação auditiva e começar a fazer uma terapia que antigamente a gente chamava aí de terapia mais informal, que esse termo a gente não utiliza mais. Tá bom?
Atualmente a gente usa a terapia bottom-up, top-down, que eu expliquei na aula de ontem. Eu vou ter o mesmo raciocínio, porém sempre pensando na individualidade do meu paciente. Como eu disse ontem, que o cérebro hoje está sendo estudado como uma máquina de computador, que vai ser a entrada da informação, o processamento da informação e o resgate. Então, quando a gente recebe uma informação, a gente está falando de uma parte do recebimento dessa informação, que é o processamento auditivo. E aí, a criança com autismo, a gente sabe que a alteração dela está multissensorial, na integração sensorial de todos os sentidos. A criança com autismo, ela tem uma alteração logo na entrada da percepção da informação. Então, vai ter uma alteração de processamento auditivo? Vai. Quais são os exames que vão nos mostrar isso? Os estudos de exames eletrofisiológicos da audição, que estudaram crianças com autismo e detectaram uma latência mais alterada e aumentada. Então, ou seja, essa informação de entrada nas crianças com autismo já tem uma desincronia aí, já está havendo uma alteração logo de entrada. A nível de processamento auditivo, lá a nível de aferência em tronco encefálico. Estamos falando de funções, não estamos falando de estruturas. Porém, os exames eletrofisiológicos da audição, eles avaliam as funções desta estrutura de tronco encefálico. E nos estudos com crianças com autismo, mostrou essa diminuição da latência, essa desincronia entre as vias. Então, logo, se você atende uma criança com autismo, independente da idade, você for no audiólogo, tem a missão de estimular essas vias auditivas aí para receberem essa informação auditiva. A TO vai trabalhar na integração sensorial do corpo, nós no auditivo. Então, o quanto que a gente está estudando esse processamento auditivo além do exame, né? Então, a criança com autismo vai chegar um momento que talvez você consiga fazer o exame? Sim, mas e se não conseguir? Vamos fazer como eu estou falando. Agora, e se conseguir? Ótimo, você tem um dado quantitativo de como estão as habilidades puramente auditivas dessa criança. Então, você vai trabalhar em cima disso. E, como eu já disse, os exames eletrofisiológicos, eles mostram um déficit logo na aferência, na figura fundo, na atenção seletiva e um déficit também a nível de orelha direita. Então, logo, crianças com autismo podem apresentar, a maioria das crianças estudadas, um grupo maior, apresentou um déficit também em integração da informação por déficit específico em orelha direita. Sabemos que a orelha direita leva essa informação rapidamente ao hemisfério aí da linguagem. Você vai tratar isso? Você vai tratar só isso, sabendo que tem um déficit em aferência e uma orelha mais rebaixada na criança com autismo, porque os estudos estão mostrando isso? Não. Você vai além do exame, você vai saber onde primeiro está a queixa dessa criança. Eu costumo perguntar para os pais, se a criança não tivesse o diagnóstico de processamento auditivo, o que nós teríamos para melhorar? Para ajudá-la no desenvolvimento. Onde está a maior queixa? Onde está o maior transtorno que essa criança está enfrentando no dia a dia? Assim como no autismo. Onde que está sendo o transtorno maior? O sintoma maior? O sinal maior dentro do autismo que essa criança está enfrentando de dificuldade? Que é também um olhar que a gente tem que ter além do diagnóstico. Tá bom? E aí, pessoal, tô aqui falando, porque esse assunto eu amo. Eu começo a falar e não paro mais. A aula vai ficar gravada, Marilda, tá bom? Vai ficar gravada. Elaine está presente. Eu posso... Na verdade, esses slides, Marilda, tá lá no canal do Telegram. É só você ir olhar lá os arquivos que eu já compartilhei em aulas passadas. Esse é um arquivo que eu compartilhei na missão PAC 7, aula 5, da primeira que eu fiz, tá lá no arquivos do canal do Telegram, tá bom? TDAH.
que acontece no cérebro da criança com TDAH, que tem o diagnóstico fechado? Primeiramente, a gente vai ter um exame neuropsicológico desse paciente. O interessante é que todos os pacientes têm um exame neuropsicológico. Dislexia tem que ter uma avaliação neuropsicológica, o TDL tem que ter, o autismo, o TDAH tem que ter uma avaliação neuropsicológica. Então, a gente já sabe que também, para completar a avaliação do processamento auditivo e para diagnóstico diferencial, é necessário ter uma avaliação neuropsicológica, certo? Então, dentro da avaliação neuropsicológica, vão ser testadas aí todas as funções superiores e executivas, tá? Que envolvem mais a parte frontal do nosso cérebro. Dentro do processamento auditivo, nós vamos estar estimulando via aferente de percepção desse som, mais parte temporal da audição aqui, ó, do cérebro. Toda essa informação, quando ela entra via aferência, que é o processo bottom-up de percepção, de recebimento da informação, vai ser aqui na parte do frontal que a gente vai processar essas informações, que a gente vai associar com o que a gente já tem na nossa memória, o conhecimento dessa informação ou não, que a gente vai armazenar essa informação para a gente fazer uso dela depois. E também expandir essa informação associando com outras experiências que a gente vai viver. Então, a pessoa com TDAH, ela não falha logo na entrada como uma pessoa que tem o autismo. Ela falha mais no planejamento dessas informações, ok? Essas informações até podem estar entrando muito legal, mas na hora de planejar, de organizar, de executar, falha por um déficit em função executiva, ok? Agora, e se você pega um paciente com autismo e TDAH? Mais uma vez, você não vai olhar para os diagnósticos, você vai olhar para o funcionamento cerebral. O funcionamento cerebral é igual em todo mundo, tá? Esse funcionamento, ele está sendo estudado e é igual em todo indivíduo. Os indivíduos que falham em algum processo desse mecanismo e dessa máquina é onde a gente tem que saber. Então, a gente pode ter uma falha logo de entrada, de recebimento sensorial dessa informação e no planejamento da execução. São muitas as crianças que não têm esses diagnósticos, mas que vêm aí com comorbidades de comportamento que a gente vai ter que moldar ou encaminhar na nossa terapia do processamento auditivo. Por isso, mais uma vez, que nós não podemos ser fonoterapeutas que só tratam o exame, o número para melhorar daquele teste. A gente tem que ir além, para de fato a gente melhorar o transtorno que esse indivíduo está vivendo no dia a dia, que é o que eu falei na aula 1, tá bom? Mesmo princípio da apraxia? Não, Rebeca, aí é outro assunto, tá? É outra área do cérebro, tá bom? Que tá aí muito mais relacionada à parte motora de fala. E aí a gente teria que falar aqui dos parâmetros de fala. Eu estou falando aqui da linguagem. Dentro da apraxia pura existem os níveis e as questões relacionadas aos parâmetros de fala. Assim como a gente estuda aqui os parâmetros de linguagem, semântica, fonologia, pragmática, sintaxe, a gente tem que estudar os parâmetros de fala para identificar onde essa criança está falhando no momento de executar a fala. Mas você pode pegar uma criança com processamento auditivo alterado e apraxia? Pode, tá bom? Qual a diferença da avaliação da psicopedagoga para a avaliação do neuropsicólogo? Kelly, é uma avaliação totalmente diferente. O único profissional capacitado para fazer uma avaliação neuropsicológica dos processos neurocognitivos com testes específicos autorizados pela
psicologia é o neuropsicólogo, um profissional formado em psicologia, especialista em neuropsicologia. O psicopedagogo é um profissional que fez uma formação em psicopedagogia, voltado para o processo do aprendizado. Logo, estudam também como funciona o cérebro, mas não podem aplicar testes, tá? Que são fundamentais para complementar esse funcionamento mais neurocognitivo. Assim como tem muitos colegas e clínicas que falam que fazem avaliação neuropsicológica, mas na verdade juntam a avaliação do psicólogo e do psicopedagogo. Qual é a diferença? Eles não vão estar respaldados para falar, por exemplo, que essa criança tem um déficit intelectual, ok? Então, sempre saber aí, cada um no seu quadradinho, todo mundo se ajudando para fazer um trabalho de excelência e facilitar a vida do nosso paciente, tá bom? No caso da dislexia, trabalho a parte da linguagem antes do estímulo auditivo. Teca, não sei se você conseguiu assistir a aula de ontem. É uma aula que está, assim, maravilhosa, tá? Vamos lá. A criança com dislexia. Ela pode ter uma falha só na leitura e na escrita? Com certeza. Logo que fala dislexia, a gente pensa nisso. Mas ela pode ter lacunas em linguagem que remetem a falhas na interpretação de textos, em compreensão de problemas matemáticos? Pode. Ok? Então, por onde a gente vai começar? A gente vai começar melhorando a percepção auditiva dessa criança, se de fato a gente conseguir um exame que nos mostra puramente onde estão as alterações auditivas. E aí eu vou ver por onde eu vou começar na questão do déficit de comunicação, seja só no código da leitura e da escrita, ou se tem reflexos disso na comunicação, tá? Então, inclusive na aula de ontem, eu expliquei o passo a passo que eu faço, o planejamento 1 e o planejamento 2. Tem até um momento que eu explico que eu chamo de momento bifurcação. Assistam a aula de ontem para vocês compreenderem, tá bom? E mais uma vez, gente, não existe uma regra. Você pode pegar uma criança onde você já precisa fazer a estimulação do processamento auditivo, associando aí com a forma, o significado, tá? O desenvolvimento fonológico e fonêmico, tá? Deste som para a escrita e leitura da criança. Fala um pouquinho sobre a avaliação do processamento auditivo na gagueira. Cláudia, a gente não vai fazer uma avaliação diferente porque o paciente tem gagueira. Em todos os casos, a gente vai tentar ao máximo excluir o que pode atrapalhar a gente ter uma resposta do comportamento auditivo do paciente. Então, se esse paciente só tem uma gagueira, mas uma gagueira onde compromete a compreensão da fala, a gente não vai conseguir aplicar testes que demandam uma resposta e que a gente precisa compreender para marcar. Então, a gente vai fazer outros. O que vai diferenciar é o quanto que o indivíduo, o paciente, consegue responder aos testes. Então, a avaliação vai ser completa, normal, tá? Do paciente que tem a gagueira, desde que ele consiga compreender e executar os testes. Tá bom? Qual a relação do transtorno do processamento auditivo com a paralisia cerebral? Olha, aí a gente tem um déficit, tá? No funcionamento desse cérebro. Então, a relação não vai ser direta. Não vai ser direta, mas a gente não vai conseguir, talvez, ter a resposta desse paciente para quantificar quais habilidades auditivas estão alteradas. Então, um paciente pode ter paralisia cerebral e não ter transtorno do processamento auditivo? Pode. Agora, vamos ver o histórico dessa criança. É uma criança que teve, devido à paralisia cerebral, uma privação de experiências e de ambientes estimulativos? É uma criança que tem uma deficiência auditiva associada à paralisia cerebral? É uma criança que teve recorrentes otites
Então, não tem uma relação direta. A gente teria que estudar também o caso desse paciente. Agora, uma paralisia cerebral onde não tem um déficit intelectual e a pessoa, o paciente, consegue executar os comandos, levando em consideração os limites de comunicação, de fala que ela possa ter, a gente consegue fazer o exame ou não. E aí a gente vai ver o que deu o exame. Não tem como fazer nada disso, você fono de uma criança que tem paralisia cerebral e um comprometimento bem significativo na fala, você vai começar, e na linguagem, você vai começar no mesmo raciocínio da criança com autismo, que você não consegue quantificar. Você vai estimular essa linguagem, essa fala, com estratégias muito mais auditivas. E aí você vai tornando a sua terapia, que começa mais visual, porque é o visual que ajuda a criança a fazer a associação da informação mais rápido. Você vai transformando essas estratégias mais auditivas e depois em estratégias puramente auditivas. Como fazer isso, gente? Aí a gente só dentro dos meus cursos para eu mostrar, para eu ensinar, tá? Eu estou aqui falando o que tem que ser feito. Como fazer só dentro dos meus cursos, tá bom? As crianças com problemas de aprendizagem com PAC normal, possível? Sim, possível. Porém, uma criança que tem um problema de aprendizagem, aí é uma aprendizagem global que a gente está falando, né? A gente não está falando de uma aprendizagem específica de leitura e escrita, uma aprendizagem global. Será que é uma criança que vai compreender as ordens do exame para executar? Então, algumas crianças com dificuldade na aprendizagem, elas podem falhar nessa compreensão da execução dos testes. E aí vem a capacidade do avaliador conseguir se certificar que essa criança está compreendendo bem a tarefa. Porém, crianças com déficit em aprendizagem, onde que está a dificuldade? No cérebro dessa criança. Mas na parte do processamento da informação. Aí a gente precisaria, sim, tá? Saber que quando ela está processando essa informação, ela não falhou em algo de entrada da informação. Como que a gente vai saber isso se essa criança talvez não consegue fazer o exame de PAC? Pela história clínica. Se você tem uma criança com transtorno de aprendizagem e você tem uma história lá no início que teve muita obstrução, muito otite, tem históricos na família também de transtornos aí de aprendizagem. Então, nada assim vai ser visivelmente certo. Mas dentro do raciocínio clínico a gente consegue, tá bom? Inclusive, crianças com aprendizagem, elas falham em situações com demanda de informação, porque elas precisam associar rapidamente as informações. E essas informações, principalmente quando são puramente auditivas, que não tem a pista visual e não tem o tempo que elas precisam para associar. Preciso de mais informação que isso para saber que eu tenho que estimular o processamento auditivo dessas crianças? Não. Tá bom? Só que eu não consigo quantificar. Não consigo falar com clareza onde que eu estou estimulando. Beleza? Qual a idade para realizar a avaliação neuropsicológica? A partir dos 7 anos, tá bom? Mas antes disso, já existem testes que as colegas neuropsicólogas podem aplicar nas crianças, tá bom? E aí, pessoal? O que mais de dúvidas vocês têm? Consegui responder? Consegui tirar algumas dúvidas? Por favor, mandem perguntas. Estamos aqui para isso. Gostaria de saber se tem mais dúvidas. Larissa, são dificuldades de leitura e escrita, como trocas de pares mínimos na escrita, fez PAC em resultado normal. Ótimo, Rebeca. Talvez a dificuldade dessa criança está mais no visual. Tá bom? Então, faça um exame do processamento visual dessa criança. Ok? Faça o exame do processamento visual para você ver direitinho. E aí, só pensando aqui agora,
tá raciocinando o que pode ter acontecido, porque não é uma regra. A criança pode ir bem no PAC? Pode. Porém, os estudos mostram que a criança que tem uma dificuldade na leitura e na escrita, ela vai ter uma dificuldade mais nos processos temporais e nos padrões, ok? Então, primeira coisa é saber se de fato essa dificuldade está sendo auditiva. Fez o exame, tá normal? Vamos investigar então se não está sendo no processo mais visual e de memória. Então, tem que ter uma avaliação neuropsicológica, tá? Desta criança. Agora, a idade com os meses dessa criança também é interessante estar olhando e refazer talvez o PAC daqui a um tempo. Será? Não sei, pensei nisso aqui agora. Eu pensaria se fosse uma paciente minha, tá? Mas vale a pena outras investigações, Rebeca. E o Bera, serve para quê? Porque o otorrino só passou para saber se ele está ouvindo. Giane, não sei se você é fono, mas se você for mãezinha, o Bera é um exame importantíssimo. Assim como a visão, ninguém questiona quando um oftalmo pede alguns exames de visão. Ninguém questiona, ele enxerga bem. Por quê? Porque para a gente de fato saber se está havendo um processamento visual, tem que fazer o exame. Então não basta a gente achar que uma criança está escutando se de fato não fizer os exames, tá? Então tem muito esse preconceito do exame, porque é um exame difícil, que a criança tem que estar dormindo, não pode estar aí se mexendo. Mas enquanto não fizer os exames, a gente não tem certeza se de fato a criança está compreendendo os sons e discriminando os sons, tá? Ele pode estar ouvindo? Sim, mas ouvir escutar é diferente de entender, tá bom? E só quem vai nos dizer isso são todos os exames da bateria de uma avaliação audiológica para confirmar. Ainda mais se a criança tiver um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, tá bom? O processamento auditivo ele é feito a partir dos 7 anos, tá bom? Em que situação o fono pode encaminhar a criança com alteração no PAC para um psicopedagogo? Dani, eu solicito a ajuda das minhas colegas psicopedagogas nos momentos em que essa criança tem muita demanda de necessidade de ser trabalhado, além do processamento auditivo, o processo de aprendizagem de leitura e escrita. Então, enquanto eu vou trabalhando o processamento auditivo, uma colega psicopedagoga pode ir trabalhando mais esses aspectos relacionados à alfabetização, para que essa criança não perca tanto tempo neste processo, tá bom? Mas, colegas psicopedagogos, é importantíssimo que encaminhem para avaliação do processamento auditivo e o tratamento seja feito por um fonoaudiólogo. E quem vai te orientar em como você pode ajudar essa criança em terapia com transtorno do processamento auditivo é o fonoaudiólogo. Se você atende uma criança com transtorno do processamento auditivo e não tem um fono acompanhando, tá errado. Tá bom? É só o fono que precisa ir estar atendendo crianças com PAC e orientando o psicopedagogo, inclusive os professores também. Recebo muitas perguntas de professores. O que eu posso fazer para ajudar o meu aluno em sala de aula que tem o transtorno do processamento auditivo? Então, primeiramente, conversar com a fono que está tratando essa criança, porque nenhuma orientação é igual a outra. Nos cursos ensina a aplicar o teste visual. Não, eu ensino a fazer a avaliação do processamento auditivo, tá bom, Kelly? Exame do processamento visual é com o oftalmologista, um médico especialista na área do processamento visual, optometria, tá bom? O P300 auxilia mais que o Bera, são exames diferentes, tá? São exames de funções diferentes que vão se complementar. O P300 ele vai avaliar mais o funcionamento superior que demanda atenção e memória. O exame Bera é um exame que não depende de resposta, está avaliando apenas o caminho que o som percorre aí no nervo até tronco encefálico. O P300, que é um exame de latência maior, ele vai ver o momento que esse estímulo chega
no tronco encefálico e que demanda do paciente um processo de atenção, ok? Então, um completa o outro. Ok? Pessoal, acho que eu respondi todas. Adorei que hoje vieram aí outros profissionais de outras áreas, mães, porque a gente vai se complementando nas informações, tá bom? E vejo vocês então amanhã na nossa última aula da Missão PAC 7, tá? E é um prazer aí mais uma vez compartilhar com vocês do que eu aprendo, do que eu estudo, e quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Obrigada, tá? Por estarem aqui comigo. Beleza? Nesse caso da criança com trocas na escrita e PAC normal, é interessante fazer o BERA? Sempre é interessante, Rebeca, fazer o BERA e faz o P300 também, tá bom? Completa essa avaliação, mas não deixe de pedir o exame do processamento visual e avaliação neuropsicológica. Combinado? Um beijo, fico feliz que eu consegui explicar bem, gente. Até mais, bom sábado, obrigado por estarem comigo aqui nesse sabadão, tá bom? Que bom que eu consegui te ajudar, Marilda. Tchau, gente, até mais. Vou salvar a live, comentem, tá? O que vocês acharam, ok? Tchau!